Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando por causa da Covid, né? Então, eu resolvi gravar essa aula, vou fazer a correção dessa atividade na live apenas. Então, a gente tem aqui a Idade Média, vamos estudar hoje, continuar estudando a Idade Média. Na última aula, nós estudamos a questão do islamismo. Então, no Oriente, você tinha o islamismo, e na Europa estava formando uma sociedade diferente, chamada feudal, ou feudalismo, né? Então, o objetivo dessa aula é compreender, durante a chamada Idade Média, do século V ao século XV, na Europa, a formação e a organização da sociedade feudal. Então, quando a gente pensa na sociedade feudal, a gente está falando de uma sociedade baseada, que se forma a partir da queda do Império Romano, né? Do Império Romano do Ocidente. Então, com a chegada dos povos bárbaros, né, dos povos germânicos, o grandioso império do lado ocidente cai em decadência. Então, vai formar isso no século V. Do século V ao século X, nós temos a formação de uma sociedade diferente onde hoje é a Europa, da cultura dos romanos e da cultura desses povos que chegaram, que viviam fora das fronteiras, né, que eram os chamados povos germânicos, e apelidado pelos romanos de uma forma pejorativa de bárbaros. É uma visão etnocêntrica mesmo, né? Essa ideia de perceber que o outro tem uma cultura diferente da minha, então, né, chamavam de bárbaros os povos germânicos para inferiorizá-los. Então, aí forma essa sociedade feudal entre o século V ao século XV. E vamos entender um pouco sobre isso. Então, o feudalismo é uma forma de organização da sociedade na Europa medieval, baseada nas grandes propriedades rurais da nobreza ou da igreja e também daqueles que ralam, que são servos, os camponeses. As origens do feudalismo podem ser encontradas, como eu acabei de falar, na crise do Império Romano do Ocidente no século III, mas sua formação só se completou no século IX, depois das invasões bárbaras. Então, vamos pensar na organização política. Nesse período, a gente tem a questão do enfraquecimento dos reis. Então, a Europa passou, né, com a formação da cultura germânica, a cultura romana, foram formando reinos. Aos poucos, nunca a Europa ficou tranquila, né? Sempre chegando povos invadindo. Então, as pessoas começaram a sair das cidades e ir para o campo. Então, qual a característica dessa sociedade? A perda significativa das cidades. E os reis começaram a ficar enfraquecidos, porque começaram a pedir ajuda para os donos das terras, né, das propriedades das terras que ficavam nos seus reinos. Ajuda financeira, ajuda militar. Então, esses reis, em troca de serviços prestados, acabavam doando terras. Então, começou, então, a enfraquecer o poder do rei, porque esses senhores, que eram donos dessas terras, que chamavam feudo, né? Feudo, o que é o feudo? É um benefício, né? A terra. Por isso que chama sistema feudal, vem de feudo. O que é o feudo? É a terra. Então, essas terras, né, elas tinham donos, não, então você tinha ali vários feudos, né, dentro do reino, e esses senhores mandavam e desmandavam dentro das suas terras. Então, se eles mandavam e desmandavam dentro dessas terras, os reis acabaram ficando enfraquecidos. Então, houve uma descentralização do poder. Então, qual que é a palavra certa? Descentralização do poder. Ou seja, o rei deixou de ser o poder central. Ele acabou tendo que dividir o seu poder com os senhores feudais, com os senhores feudais, que eram os donos das propriedades rurais. Então, havia também uma relação entre esses senhores. Por exemplo, se tinha um senhor que tinha uma terra muito grande, ele podia fazer a doação, né, numa cerimônia de investidura, a posse de parte desse feudo. Geralmente era para um outro nobre, né? Eram entre iguais. Esse nobre que recebia o feudo, o que doava o feudo, né, parte do feudo, ele se tornava um nobre maior, né? E o que recebia se tornava um nobre menor, que é um vassalo, né? Então, quem recebia se tornava suzerano, né? Suzerano é aquele que doava, né, a propriedade rural. E o que recebia era chamado de vassalo, né? O vassalo. Então passou a ter vários vassalos e vários suzeranos dividindo ali as terras, e aquele que era suzerano de mais vassalos tinha mais poder, porque aquele vassalo, mesmo ele sendo um senhor feudal, ele devia fidelidade e obediência para aquele que doou parte do feudo, né? Então, e o suzerano tinha também obrigação
que é aquele que doava, ele tinha a obrigação de proteger o seu vassalo, proteger o seu vassalo. Então, os reis estavam enfraquecidos, né? Os reis estavam enfraquecidos e o poder no feudalismo era descentralizado, pois o rei não detinha o poder de todo o reino, sendo esse dividido entre os senhores feudais. Então, quando a gente fala na sociedade feudal, a sociedade feudal é dividida em 3 grupos. Os membros da igreja, a igreja ela surge lá no Império Romano, ela vai ser poderosa, ela é a única que não se desfaz, né? Então, ela vai continuar poderosa, ela vai ter tanta influência entre os ricos, entre os nobres, né, entre os senhores feudais, como entre o povão, que eram os camponeses, os servos. Então, os membros da igreja, padre e bispo, formavam o clero e sua função, né, segundo a sociedade, era rezar, né? Os senhores feudais, qual a função dos senhores feudais? Eram antigos cavaleiros, então a função era proteger, né? Fazer guerra se precisasse, proteger o feudo, proteger as terras. Tinham, né, títulos de marqueses, condes, duques, até o simples cavaleiro. Então, eles viviam em castelos, né? Viviam em castelos, em fortalezas. E tinha o povão, que eram os trabalhadores da terra, né? Os que saíam da cidade e procuravam abrigo nas terras desses senhores. Então, os senhores deixavam eles morarem nas suas terras, mas eles tinham que trabalhar para esses senhores. Então, sua função era trabalhar, né? Era trabalhar. Então, como drenar planta, abrir fossas, limpar canais e rios, cortar árvores, as obrigações dos servos eram muitas, eles eram muito explorados. Eles tinham que pagar as banalidades, que eram os pagamentos que eram feitos pelo uso da destilaria, do forno. Por exemplo, se eles fossem assar um pão no forno do senhor feudal, eles tinham que deixar metade do pão lá para o senhor feudal como forma de tributo, como forma de imposto. Isso aí é a banalidade. Se fosse usar o moinho, a mesma coisa. Se fosse usar a destilaria, a mesma coisa. Tinha corvéia, que eles tinham que trabalhar durante 3 dias, de graça, nas terras do senhor feudal. Pensa nisso. E havia a talha, que quando eles tinham tempo livre, eles trabalhavam nas suas terrinhas para produzir os alimentos para eles, né, que garantisse a sobrevivência deles. Mas a metade do que eles produziam, eles tinham que entregar para o senhor feudal. Então, muitos não conseguiam pagar todos esses tributos, criavam dívidas que passavam para os seus filhos, da dívida passava para os seus filhos e criavam um sistema de dependência, que ele não podia ir embora. Então, da condição de servo, de pessoa livre, ele se assemelhava a um escravo, né? Porque tinha dívidas, não tinha condição de pagar, essas dívidas eram passadas para os filhos, que passavam para os filhos, que passavam para os filhos, e ficavam ali semelhantes a escravos. Quando a gente pensa na economia feudal, era baseado na grande propriedade rural, na agricultura. Então, a base da economia era a questão da agricultura. Então, a agricultura é a base econômica. Então, o feudo, que era a grande propriedade, era autossuficiente. O que quer dizer autossuficiente? Produzia quase tudo que precisava para as suas subsistências. Fios, tecidos, vinhos, ferramentas. Nos feudos, o comércio era quase inexistente, era outra característica econômica, já que as pessoas moravam no campo e a propriedade produzia quase tudo que precisava, o comércio quase desapareceu nesse período, como também as cidades, havia pequenas vilas, né? Então, as moedas, né, desapareceram de circulação. Então, aquele grande poder das cidades no Império Romano desaparece nesse período aí. Havia uma relação servil de produção. O que é isso? Os servos, né, que eram os trabalhadores, né, que era quem trabalhava, né, que eram os trabalhadores, eles recebiam um lote de terra, como eu já falei, para trabalhar, mas eles tinham ali várias obrigações, vários impostos, que eu já falei lá, né, agora, acabei de falar, que eram forçados a pagar ao senhor. Eram semelhantes a escravos, mas eles não eram considerados escravos porque eles não podiam ser vendidos e nem alugados. O escravo pode, né, gente? Então, a cultura. Quando a gente pensa na cultura, qual que é o poder aí? É o poder da Igreja Católica, né? Então, a igreja ela vai ser vista como aquela que vai fazer intermediação entre Deus e os homens. Então, ela vai ter grande poder nesse período, né? Então, as pessoas naquela época tinham grande medo de pecar e de ir para o inferno.
Então, o homem vivia preso à ideia da salvação da alma e acreditava que a igreja era a instituição que poderia salvá-lo. Para o homem da Idade Média, Deus era o centro do universo, né, que é o teocentrismo. E as coisas espirituais eram mais importantes naquela época que as coisas físicas. Então, nesse período, a ciência vai ter um retrocesso. Por quê? Porque quem vai controlar o conhecimento, a cultura, é a igreja, né? Ela controla o que é que pode ser considerado verdade, o que pode ser não ser considerado verdade. Então a fé superava a razão, né? Então o pensamento religioso era predominante nessa época, né? Por isso que as artes e a cultura em geral sofriam influências da Igreja Católica. Então quem não seguisse, né, esses preceitos da Igreja Católica era considerado herege. Então, quem que era o herege? O herege era todo aquele que não seguia os preceitos da Igreja Católica. Então, por exemplo, poderia ser julgado, né? E ser até condenado à fogueira, à morte de fogueira. Então, quem controlava esse saber era a igreja, tanto com relação aos ricos e aos pobres. E acabou que os ricos, naquela época, os nobres, os senhores feudais, quando eles iam morrer, eles tinham tanto medo de ir para o inferno que eles passaram a doar parte das suas terras para a igreja. Logo, a igreja também se tornou uma grande senhora feudal, né? Senhora feudal, com servos trabalhando para ela e tudo mais. E a igreja falava: olha, aqui todo mundo tem sua função. A função dos padres é rezar, a função dos senhores feudais é guerrear, e a função dos servos é trabalhar. Trabalhar para quê? Para sustentar a igreja e os senhores feudais. Então, os servos, né, que eram os camponeses, viviam numa miséria danada, né, numa exploração danada. E a igreja ainda falava assim, gente, quanto mais pobre esse servo, né, o trabalhador for, mais ele será, né, compensado no reino dos céus. Então, por que dessa ideia? Ora, de colocar na cabeça de quem era explorado, de quem era trabalhador, dele aceitar aquela situação, sem revoltar, sem fazer rebelião, sem questionar aquela ordem social vigente. Então é isso aí. Tentei falar o mais rápido, mas é difícil, mas é essa a explicação. Obrigada, beijinhos, depois a gente fala mais sobre isso.